Agora que a gente já falou o porquê de ter uma cicatriz grossa, a gente vai começar a discutir exatamente o que fazer quando essas cicatrizes aparecem. Pois é, mas se você não assistiu o vídeo anterior, é muito importante assistir. Se você já assistiu, eu tô aqui no Mercado Gazinelli. Eu falo muito de cicatrização aqui no YouTube. Eu vou pedir para meus queridos inscritos que já assistiram o vídeo anterior e estão assistindo esse vídeo para compartilhar. O vídeo anterior para as pessoas entenderem por que elas têm um queloide, por exemplo. E esse vídeo agora para elas entenderem o que elas podem fazer. Eu vou mudar essa visão que vocês têm de queloide, cicatriz hipertrófica. Se isso é o fim do mundo, se não é, esse vídeo vai ser muito legal. Como a gente já discutiu nesse vídeo que vai aparecer um card aqui em cima, a gente tem pacientes que têm tendência a ter cicatrizes ruins por uma questão étnica, por uma questão de tipo de pele, e alguns pacientes eles têm um fator ocasional, ou seja, o corte não foi bom, a sutura não foi boa, o cuidado não foi bom. Então, relembrando que a gente já falou no último vídeo, é muito importante entender se é uma tendência mesmo ou se é um fator ocasional. E por que isso é tão importante? Nos casos que a gente tem uma cicatriz ruim, porque aconteceu alguma coisa bem específica que levou a essa cicatriz que é ruim, nos casos onde a gente conhece uma ocasião, algum fator, tipo cuidado, tipo sutura, que a gente pode mudar numa segunda cirurgia, é claro que a gente vai estabelecer que esse paciente não tem tendência. É só mudar a técnica que isso pode dar certo. Mas eu vou trocar de cirurgião. Bom, isso é você que sabe. Mas vamos começar pensando que o cirurgião ele é o último da ponta. E por quê? Eu não quero proteger nenhum cirurgião plástico aqui. A gente tem formação suficiente para fazer suturas e cortes muito bem feitos. A gente fica lá 5, agora 6 anos na residência, exatamente para fazer isso depois da faculdade. Então eu considero que a maioria dos cirurgiões plásticos são capacitados para fazer esse tipo de procedimento. A gente precisa olhar outras coisas, tipo de curativo, pomada de silicone, laser. A gente tem que pensar se você fez o cuidado certo, se alguma coisa mudou, tipo uma cinta que apertou demais, ou você teve um trauma naquela região, mesmo que você tenha sido involuntário. Tudo isso é muito interessante, porque se você consegue entender o que causou esse problema todo, você não tem tendência, né? Você faz a cirurgia de novo e não tem nenhum problema se você cuidar desse fator. Agora, se você tem tendência... Já vai falar para eu não operar? Calma, eu não vou falar para você não operar. Então fala! O que eu peço é que você avalie com muita calma com o seu cirurgião se vale a pena operar de novo ou se vale a pena operar da primeira vez quando você já teve tendência em outra cicatriz. A gente fala o seguinte, uma mama extremamente caída, com o mamilo apontando lá para baixo, é muito desconfortável para a mulher. E a gente sabe que quem tem tendência a ter uma cicatriz ruim, nem sempre vai ter essa cicatriz ruim. Então é um risco. E aí eu converso muito com as pacientes e elas falam assim, poxa, se eu não puder operar hoje, eu não posso amanhã, nem daqui 10, nem daqui 20 anos. E essa mama vai ficar desse jeito, eu odeio olhar para essa mama. Nesse caso, a gente tem que conversar. A gente vai falar sobre os riscos e a gente vai ter isso muito combinadinho. Mas eu entendo pra caramba os pacientes que falam isso. Será que elas vão ser privadas do direito de tratar aquilo que incomoda tanto, só por causa de cicatriz que pode ficar ruim? Eu ia querer fazer mesmo assim. E é isso que a gente julga aqui sempre. A gente tem que conversar com vocês. Tem que demorar lá 45 minutos, 1 hora de consulta. Tem vezes que eu demoro 1h30 de consulta, exatamente para poder colocar tudo para vocês, as coisas boas e as coisas ruins, e vocês decidirem junto comigo. Ninguém decide sozinho, mas o importante é que vocês tenham consciência do que tem de vantagem para o que tem de desvantagem. Mas eu operei tem pouco tempo e a cicatriz está só piorando. O que eu faço? Gente, uma das principais coisas é entender em que momento operatório você está. Então ali, antes de 1 mês de cicatriz, a gente não consegue ver nada. Nem se vai subir, nem se vai alargar, nem se vai abrir. A gente não consegue perceber claramente. Às vezes já aconteceu, mas no geral a gente não consegue perceber. Então todo mundo ali com 1 mês de cicatriz tem uma cicatriz mais ou menos parecida. Algumas estão piores do ponto de vista estético, mas enfim, nada subiu, nada largou até esse momento. Não, o meu já tem 3 meses. Então no prazo de 1 a 3 meses a gente começa a ver uma proliferação de fibroblasto, que é a célula ali que vai produzir o colágeno,
e a gente começa a ver aquela cicatriz ficar bem ou ela piorar muito de aspecto. Nesse momento, então, a gente começa a perceber se a cicatriz já está um pouco mais vermelha, se ela começa a subir um pouco, a gente começa a entender o que a gente pode ter que fazer. Mas eu acho que o prazo que a gente tem que entender, que é realmente o importante para a gente ver se a cicatriz subiu, se ela largou, é com 3 meses de pós-operatório. Eu vou ter que esperar até 3 meses. Tem alguns pacientes que a gente consegue enxergar isso antes, tá? 1 mês, 2 meses, mas no geral a gente começa a perceber essa cicatriz subindo ali durante 3 meses. Ainda assim, eu quero que você entenda que não é hora de desespero. A gente observa uma cicatriz mais alta ou mais alargada ali com 3 meses, a gente ainda não tem um diagnóstico fechado. Você não sabe o que é até agora. Eu vejo como muito importante, a partir do 3º mês, começar a seguir essa cicatriz mais próximo. Porque essa cicatriz ela vai apresentar um aspecto ou de queloide ou de cicatriz hipertrófica com o tempo. Não é a mesma coisa, não? A cicatriz hipertrófica é basicamente um aumento do colágeno, mas bem organizado. Então, na verdade, ele não contraiu ainda. E esse colágeno pode ser que ele contraia e dê uma cicatriz de excelente aspecto, ou pelo menos de bom aspecto. No queloide, a gente tem uma arquitetura completamente desorganizada. Então, a tendência ali é um processo inflamatório que não passa. Os queloides sempre aumentam ou eles param de aumentar, mas eles raramente diminuem. Porque você não vai conseguir organizar uma coisa que está completamente desorganizada de uma hora para outra. A notícia boa que eu tenho para te dar é que se for uma cicatriz hipertrófica, você pode aguardar 1 ano a 18 meses até para você perceber se essa cicatriz não vai melhorar. Então, a maioria dos pacientes que têm cicatrizes ruins, no início, eles começam uma melhora dessa cicatriz a partir de 1 ano ali e ela vai só melhorando até ter uma cicatriz bem próxima daquela que a gente gostaria. Mas o que a gente não pode esquecer é que a gente não deve esperar até 12 meses para definir se é um queloide ou uma cicatriz hipertrófica. Porque o queloide, ele vai aumentar, ele vai ficar cada vez mais vermelho, ele vai chegar até uma cor arroxeada. Ele vai coçar, ele vai doer, e isso só vai aumentar durante o tempo. Então, quando eu chego ali com 3, 4, 5 meses e percebo esse comportamento, é hora de resolver esse queloide e não deixar que ele evolua. Um espera e o outro opera. No geral, se a gente definiu que é um queloide e sabe que não melhora, a gente vai começar a pensar em tirar esse queloide. O importante é que a gente tem que achar o momento mais oportuno. Normalmente esse momento é a partir do 6º mês, quando aquela cicatriz começa a apresentar o jeito que ela vai ficar. A gente vai poder operar ela de uma forma menos inflamada possível. Agora, nem sempre a gente vai precisar operar. Tem alguns queloides que eles podem responder a uma substância chamada triancinolona, que é um corticoide que diminui o processo inflamatório, diminui o inchaço da cicatriz e faz com que ela diminua um pouco. Tem paciente que fica satisfeito com a cicatriz um pouco mais baixa e um pouquinho mais grossa, mas não precisou operar. Então esse paciente resolve só com isso. Mas a maioria dos pacientes vai querer tirar essa cicatriz e vai ter que aplicar a triancinolona depois. Não dá para só tirar, não? Aqui vem uma situação muito importante. A gente percebe que os pacientes que basicamente tiram o queloide sem fazer mais nada depois, eles têm mais de 80% de chance desse queloide voltar do mesmo tamanho ou de um tamanho maior. Não dá, não? Não dá, não. Então, a gente vai falar que o tratamento é cirúrgico, mais aplicação dessas substâncias. Tem gente que faz até a radioterapia, é o melhor tratamento que tem, mas é uma terapia para câncer e por isso ela é bem mais forte do que o uso aí de um corticoide e isso vai diminuir bastante a chance que você tem de ter uma cicatriz pior, mesmo que seja ocasional ou que seja já hereditária, alguma coisa que você já esperava que ia acontecer. Não tem nada que não seja cirurgia, não? Tem sim, a gente não pode esquecer dos tratamentos dermatológicos. Eu sempre discuto que a cirurgia plástica e a dermatologia são irmãs, mas é claro que a cirurgia plástica é mais intervencionista e a dermatologia é menos intervencionista. E é claro que a dermatologia consegue um efeito menor ou menos visível e a cirurgia plástica consegue um efeito mais radical ou mais visível. A dermatologia consegue sim tratar isso. Tem dermatologistas que operam, aplicam triancinolona, fazem laser, LED, etc. O que importa é que existem tratamentos que são muito bons para queloides, cicatrizes hipertróficas e que podem tratar isso. Mas é claro que o tratamento cirúrgico é o que está na ponta, porque é aquele que vai tirar com certeza toda a lesão. A gente não sabe se vai voltar, mas enfim, ele vai tirar toda a lesão e isso talvez seja o que você mais queira fazer. Então vamos para a mensagem mais importante desse vídeo.
Não se desespere e não desista de fazer sua plástica pela tendência a ter queloide. A gente pode te ajudar prevenindo, a gente pode te ajudar discutindo com você, a gente pode te ajudar tratando o seu problema. Você que tem certeza que tem tendência a fazer queloide, você que já tem, esse vídeo foi para vocês. Deixa o seu like, se inscreve no nosso canal. No próximo vídeo você vai ver se você ativar o sininho. É muito importante que esse vídeo vá para o máximo de pessoas possíveis para a gente poder ajudar e também ajudar aqui o nosso canal. Um abraço.